Bem-vindos, bem-vindos! Olá, 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 galera! Aí todo mundo entrando, bem-vindos! E aí? Olá, olá! Chega todo mundo, chega todo mundo! Vou esperar mais gente entrar. Vamos embora. Oi, Rafa. Oi. Olha, Bus Game na área. Oi, Romário. Olha, gente. Oi, Mai. Oi, Rê. Maurício, presidente. Chega todo mundo, simbora. Brunão, zagueirão. Ô, meu zagueiro. Olha lá, todo mundo entrando. Boa noite, Max. Hoje não é dia de axé, gordinho, mas em breve. Olá, Mário, bem-vindo. E é isso aí, gente. Bom, vamos lá. Olha o Denis, o Luiz entrando. Vamos lá, tá entrando todo mundo. Olha o Luiz. Boa noite, Dodô. Boa noite, amor. Boa noite, Dê. Saudade de ir no treino. A gente vai aparecer, vai aparecer. Em breve a gente volta. Vamos ver aí, né? E o Carlos Madureira, Renan, Xará, Lu. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. Hoje está oficialmente aberta, tá, gente? A nossa sequência de lives de Black Lives Matter. Finalmente, vamos dar voz às pessoas negras. O foco das lives é justamente para os jogadores negros que compõem os times da Liga Gay. Vai ter só um time que não compõe ainda, né? Que em breve, no decorrer da live, eu vou falando para vocês quem serão os times convidados. Mas, vamos lá, né? Vai dar tudo certo. E bem-vindos. Esse é o momento de darmos voz a quem sempre foi calado, a quem sempre não teve um espaço, a quem continua sendo minoria. E agora tá na hora. Tá na hora de nós falarmos o que a gente sente, o que a gente já passou, para mostrar para todo mundo que não é vitimismo, que não é complexo. Muito pelo contrário, tá? Só tô esperando aí o meu convidado entrar, que ele não entrou ainda. Diego, Sandro, Gabi, Eri. Sejam bem-vindos. Meu convidado não entrou ainda, gente, ó. Não é pontual. Cadê ele, Brasil? Olha o Lobato. Milton, oi, Milton, tudo bom? Capaz, ele tá vendo o Jornal Nacional mesmo. Walter, olá, Walter. Renatinho, pode deixar, Rê. Olha, minha mãe, gente, minha mãe tá assistindo a nossa live, minha irmã também. Mãe, obrigado pelo prestígio. Irmã, obrigado pelo prestígio. Boa noite, Gabi, boa noite. Vamos entrando, galera, vamos entrando que depois eu vou repassar de novo, antes de começar a live com o Jonathan, do Unicórnios. Cadê o Jonathan? Olha, a Brumelo entrou. Cadê ele, gente? Oi, velho. Gente, cuidado que minha mãe é brava, hein? Minha mãe é brava, gente. Cuidado. Bom, para quem entrou agora, nós vamos começar uma sequência de 11 lives. Toda sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, tá? Então, serão com 11 times diferentes, 11 jogadores diferentes. Apenas 2 times, né?
que serão com um casal, né? Um casal negro, de jogadores negros. E eles chegarão para nós e passará um pouquinho mais da história deles, da trajetória deles. O que nós vamos abordar, tá, galera? Nós vamos abordar uma parte de cotidiano, uma parte do esporte como um todo. Vamos focar na parte LGBT e depois vamos fechar a live com chave de ouro. Tá bom? Vamos esperar aí o Jonathan, que o Jonathan ainda não entrou. Será que eu vou ter que encerrar a live para chamar ele? Cadê? Vamos lá. Aguardando o Jonathan. Obrigado, Lobato. Muito obrigado. Aguardando o Jonathan. Obrigado, Rê. Chama lá ele, por favor. A gay não é britânica. Alerta. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Jonathan? Jairo, bem-vindo, Jairo. Rick, bem-vindo, Rick. Ai, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Vini. Bem-vindo, Vini. O Jonathan entrou, gente. Ê! Olha! Joe. Visualizar. Aí conectando com o nosso convidado, gente. O Jonathan. Vai estar entrando já. Vamos ver, vamos ver. Aê, viado! Ei! Bicha, 9 horas é 9 horas, viu, gata? Ela falou que ia fazer uma introdução, tava esperando ser chamada. Mas, querida, pra senhora, pra fazer a introdução, a senhora precisa estar na live, né, Amanda? Sorry. Bom, vamos lá, recapitulando para quem tá chegando agora. Eu sou o Mohamed, centroavante do Bus. Esse é o Jonathan, atacante do Unicórnios Brasil, time aqui de São Paulo. Gente, nós vamos abordar sobre vidas negras. Vidas negras importam. E, obviamente, com âmbito no esporte LGBT. De início, nós vamos abordar sobre o cotidiano, sobre a nossa vivência, mais a parte da vivência do Jonathan. Depois vamos falar sobre o esporte e, para concluir, o esporte LGBT. Ok? Amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado mais uma vez também ao Felipe Marquezine, presidente do Unicórnios, por gentilmente ter concedido aí o Instagram do time para nós podermos fazer essa live que é muito importante. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre nossas experiências e ensinar um pouco mais esse povo para eles terem um pouquinho mais de consciência quando eles falam de vidas negras. Muito boa noite, amigo. Boa noite, Mohamed. Eu agradeço mais uma vez o convite. E é uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão importante que a gente vive atualmente, né? Que é bom a gente abordar esse tema para conscientizar mais as pessoas mesmo sobre o que realmente importa no momento. E é isso aí, bora lá. Agradeço o convite mais uma vez. Amigo, na verdade a gente vai começar agora a falar sobre um pouquinho das coisas que estão acontecendo, né? Nas últimas semanas a gente acompanhou muito sobre as manifestações iniciadas após a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Eu queria saber de você o que você acha, inicialmente, como foi a sua experiência, se você sofreu muito racismo quando você era pequeno, na adolescência também, na sua vida, de forma geral, fala um pouquinho para nós. Muitos não sabem, mas a minha família, por parte de pai, ela é toda negra.
Então, essa parte, quando mexe com a família negra, quando mexe com negros, eu me dou um pouco. Então, eu senti muito preconceito quando eu era criança, não relacionado a mim, pela minha pele um pouco mais clara, mas sim relacionado à minha família. Então, eu nunca sofri o preconceito diretamente. Tanto que eu até perguntei para você, eu não tenho direito de falar disso, porque eu não sofri o preconceito diretamente relacionado à cor da minha pele, mas eu sentia do lado da minha família. Então, isso me doía muito. Então, eu sentia mais pelo fato de eu ser gay e ter uma família negra do que exatamente pela minha cor de pele. E fala um pouquinho para nós, então, o que, que você ouvia em relação à sua família e também por você ser negro e filhos de negros. Por exemplo, eu já foi falado que eu não era filho do meu pai. Por uma criança ouvir isso é um pouco complicado, Muito. né? Justamente pela cor da minha pele. Mas sim, eu sou o filho do meu pai é negro, eu tenho muito orgulho disso e tamo Ah, aí. nossa, mas aí eu imagino o quanto isso deve ser complicado, mas aí eu queria saber também de você, Johnny, e sociedade, assim, porque assim, o que acontece muitas das vezes, principalmente comigo, não sei se com você, quando a gente entra no supermercado, por exemplo, o segurança já olha para você de lado assim, ó, e vai te acompanhando nos corredores do supermercado. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, sim. Inclusive, eu estava com uma tia minha. A gente entra dentro do shopping, o segurança ele já olha de aquele famoso rabo de olho. Se eu entro sozinho, isso não acontece. Mas quando eu estou acompanhado por uma pessoa com um tom de pele um pouco mais escuro do que o meu, já levanta uma suspeita. E isso não deveria acontecer, gente, porque afinal todo mundo tem o direito de frequentar um shopping, uma loja, seja o que for, sem levantar suspeitas. Eu vi até um vídeo esses dias atrás de uma mulher falando que é natural o ser humano ter esse preconceito com uma pessoa negra. Se ela está sozinha na rua, na praça, se passa uma pessoa com tom de pele mais claro, ela não se sente ameaçada. Mas com uma pessoa com tom de pele mais escuro, ela já se sentiria ameaçada. Por quê? Por que ela se sentiria ameaçada? Pelo tom de pele Porque da ela pessoa? acha que o negro ele tá ligado à marginalidade. Para ela, o negro é Exato. marginalizado, né? O negro foi muito marginalizado durante a história. E se a gente puxar na história, quem marginalizava as pessoas eram os brancos. Os brancos marginalizavam os negros. Eu nunca vi um negro catar um bebê branco, uma criança branca e dar de presente, de servo para o seu filho. Isso já aconteceu na história com os brancos, com os negros. Eu já vi fotos de um menino negro dentro de uma gaiola e duas crianças brancas do lado, tipo, meu presente de Dia das Crianças. É porque é aquela velha história de dizerem que que não há racismo inverso, gente. Não há racismo com pessoas brancas, né? Muito pelo contrário. E a gente não está aqui, todo mundo que está nos assistindo, a gente não está aqui para atacar as pessoas, para insinuar ou apontar apenas. Nós estamos aqui para falarmos tudo que nós passamos, tudo que a gente passa, né? Justamente para todo mundo entender, principalmente aquelas pessoas que não sabem o que o negro realmente sofre, que pensam que é vitimismo, que pensam que é complexo, que realmente machuca. Machuca, Machuca. porque assim, não é de hoje. A gente sofre desde pequenininho. Se não é com a gente, é com a nossa família que é pior. Então é por isso que nós estamos aqui, né, ô Johnny? Sim, exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Não é com a gente, mas é com a nossa família. Então, indiretamente, acaba sendo com a gente. Então, a gente acaba também sofrendo um pouco desse preconceito, sabe? Da sociedade reprimir um pouco a nossa família. A gente também acaba sentindo um pouco reprimido devido a isso. Querendo ou não, a nossa família, é o nosso sangue, isso não tem como negar, gente. Então, a gente acaba se doendo muito. E, realmente, hoje eu tenho 25 anos e eu nunca esqueci nos meus 4 anos de idade, uma pessoa chegar em mim e perguntar se eu era filho do meu pai exatamente por ele ser negro e eu ter a pele mais clara. Eu não me considero uma pessoa branca, mas eu tenho um tom de pele mais claro. Então, me doeu e marcou, querendo ou não, tudo que é falado diretamente sobre a sua família te marca. E dessa forma marcou, e dessa vez marcou de uma forma negativa.
E isso vai ficar para sempre na minha memória, como uma forma de racismo que eu sofri. Eu imagino. Gente, só para né, para ter interação com vocês também que estão aqui nos comentários, estão nos acompanhando. Já já a gente vai encerrar esse primeiro tópico, mas a gente queria encerrar com a pergunta de vocês. Então, se vocês puderem fazer as perguntas relacionadas ao cotidiano meu e do Jonathan, ou dar qualquer opinião para nós interagirmos, eu agradeço muito, tá? Uma coisa que também, amigo, eu passei foi a minha primeira experiência viajando de avião e foi com a minha mãe e com a minha irmã, inclusive elas estão nos acompanhando. É, a gente foi para Natal, né? E a gente ficou no resort. Tanto é que, e assim, e realmente o resort, nós éramos os únicos negros. E sabe quem estava lá? Hum, O Ricardo Oliveira, jogador na época do Santos. sim, Então, realmente, era um resort muito acima. E aí, eu comecei a notar, e minha mãe também, que nós estávamos entrando sempre no hotel com a identificação, a gente sempre era parado na portaria. E mesmo com a identificação, a gente sempre era parado. e vocês reparavam que com outras pessoas isso não acontecia. Exatamente, por quê? Porque como era movimentação muito grande, quando a gente chegava, sempre tinha alguém na nossa frente. E era assim. No instalar de dedos eles entravam. E a gente sempre tinha que identificar. E olha que a gente estava de táxi, hein? E olha que a gente entrava de táxi. E sempre se identificava. Uma vez nós fomos para Maracajaú, que era daquelas regiões de passeio, sabe? E aí um fotógrafo estava tirando foto de todos que estavam participando do evento para poder vender depois. E eles pularam a minha mãe e minha irmã. A gente ficava assim, ué, por quê? Por quê? Entendi. A gente fica entendendo, a gente tenta entender o porquê, mas a gente não consegue entender. Sim, porque é uma coisa que não tem explicação, sabe? Você vê que a cor da pele é um motivo, e o que não deveria ser um motivo, gente. Porque da mesma forma que falam que ser gay não é uma opção, ser negro também não é uma opção. Você nasceu assim. E aí você tem que ser respeitado assim. Então, a gente vê esses pequenos efeitos na sociedade e a gente descobre que, infelizmente, o preconceito ainda existe. Talvez não da forma escancarada que ele era, mas ele ainda existe. E a gente tem que lutar contra isso. Eu acho muito importante esse movimento que foi feito para mostrar realmente as falhas que a sociedade apresenta. Foi muito bom esses movimentos. Inclusive, os artistas, vi muitos artistas internacionais tomando partido disso, sabe? Pagando fiança de manifestantes, que eu achei muito bacana isso. Algo que eu respeito bastante. Que tá lá, assim, apesar de toda a minha fama, apesar de todo o meu dinheiro, eu tô, sim, aqui apoiando as minorias. Coisa que eu não vi em artistas brasileiros. E isso me decepcionou bastante, sabe? Isso me deixou muito chateado. Que a gente vê que tem bastantes artistas brasileiros que têm muita influência sobre os brasileiros, mas preferem simplesmente se calar para não afetar a fama. Enquanto lá fora eles estão lutando, dando a cara a tapa, jogando a fama a tapa, e infelizmente o nosso país não funciona desse jeito. E o engraçado é que sabe por que eles não se manifestam? Porque eles sabem que, assim, metade vai apoiar e metade vai criticar. E essa metade que vai criticar vai trazer os outros que não seguem ele, mas também pensam igual eles, é virar um bolo. E o que eles Exato. querem é ficarem tranquilos, entendeu? Exatamente. A minha fama acima do que realmente importa. Exatamente, A minha fama exatamente. realmente importa. Porque assim, tem o Neymar, por exemplo, que é um jogador que eu admiro bastante, ele não fez uma manifestação em relação ao Black Lives Matter. Uma manifestação, eu pelo menos não vi. E seria uma, e no momento é o maior nome do futebol brasileiro no mundo. A influência que ele tem sobre jovens, sobre pessoas mais velhas, sobre um monte de gente. Inclusive, acho que, não generalizando, mas a maioria que gosta de futebol, que admira o Neymar, tem esse posicionamento, sabe, de um certo tipo preconceituoso. E ele se manifestando, talvez ele poderia exercer uma influência muito grande de uma outra forma nessas pessoas. Porque, querendo ou não, ele também é um negro, sabe? E ele não se manifestar sobre isso, eu achei
um absurdo, na minha E, opinião. e ele, e ele não vai fazer. Eu tenho certeza que ele não vai fazer. Mas isso só mostra, mais uma vez, que a gente não depende dele para nada. Na verdade, a gente não depende de ninguém, a gente depende da gente. Se nós nos Exato. juntarmos, foram lá naqueles manifestações do Black Lives Matter, que foi nos Estados Unidos, que foi em Londres, que foi no Reino Unido, que foi lindo. Lindo, 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 gente. Eram manifestações pacíficas. Quem vinha com a violência era quem estava contra essa manifestação. Que aí generalizava uma agressão, uma violência ali. Mas as manifestações eram pacíficas, que isso fique bem claro. Exatamente. As manifestações eram Porque senão, porque assim, como envolve negros, aí nós já tá vendo? Aí. já marginalizam. Exatamente, eu vou pensar a mesma coisa que aquela influência disse que, gente, a gente vê um negro na rua, óbvio que a gente vai achar que ele vai roubar a gente. Como? Por quê? Porque ele é negro? Mas, querida, que mundo você vive? Eu não tô entendendo. Eu também não entendi. Eu juro que eu queria desouvir aquilo, desver aquele vídeo, porque era um absurdo Sim, muito grande. gente. Ela falava absurdos em cima de absurdos. E você via que tinha comentários que concordavam com o que ela falava. Sim, esse é o pior. Esse é o pior. Mas, Concordar com um absurdo desse no momento que a gente está vivendo. Tendo manifestações contrárias ao racismo, uma pessoa vindo fazendo apologias ao racismo. De certa forma, exato. uma apologia. Que era natural sentir medo de uma pessoa negra quando você estivesse na rua sozinho. Por quê? Porque ela é negra? Não tem sentido. E é, Para mim, por- não e é tem. por esse, e é por esse motivo que eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar, que é o racismo, que é a homofobia. Sabe por quê? Porque acho que isso vai passando de geração para geração. Por exemplo, se tem uma sementinha aqui alimentando outra, não adianta eu cortar aqui, porque essa daqui já está aqui embaixo. Então vai uma coisa, uma cadeia, sabe? Exatamente. E é uma coisa que vai passar, que nem você falou, é uma coisa que vai se passando. Porque o ser humano, a criança em si, ela não é preconceituosa. A criança não tem maldade. Então, quem passa a maldade para a criança, para ela crescer com aquele certo tipo de preconceito, aquele tipo de bloqueio com uma pessoa diferente dela, é a própria família. Entendeu? A própria Agora família. vamos aqui para o público, amigo. Vamos aqui para o público. Vamos. Aqui, ó. O Renan falou, reflexo da sociedade que dói muito nas pessoas que sofrem. Exatamente. Concordo plenamente com ele. Aí minha irmã falou aqui, amigo, ó, só parou quando notificamos o concierge. Ou seja, né? A gente nós só conseguimos entrar no hotel sem ser notificados, né? Sem perguntar quem nós somos, depois que nós falamos com o concierge. Aí o distrito do Distrito Federal perguntou aqui para nós: você acha que devido ao fato de estar surgindo muitos times LGBT, tem facilitado a inclusão do gay no futebol profissional? Ainda não. Eu acho que o futebol gay ele ainda tem que evoluir um pouco mais entre nós mesmos para a gente poder colocar jogadores de futebol profissional, para os jogadores profissionais héteros poderem ter mais liberdade, a coragem de falar que não, realmente é gay. A gente teve um caso esses tempos atrás, essa semana, basicamente, de um jogador, não sei se era futebol americano ou futebol que a gente joga, que se assumiu LGBT, que se assumiu gay. E eu achei ótimo. Ótimo, achei que é um passo muito grande, sabe? Um jogador que seja do E é de futebol uma americano, coragem louvável, né? coragem louvável, que muitos não têm. Que a maioria não tem, inclusive, né? A maioria não tem. A gente sabe que tem bastante jogador LGBT, mas se eles se assumirem, eles perdem contrato, perdem patrocínio, perdem time, perdem a profissão. Podem correr esse risco, infelizmente. Apesar de a gente estar vivendo uma diversidade muito grande, mas ainda existe muito preconceito. Tanto contra o negro, tanto contra o gay, tanto contra a lésbica, contra todas as minorias. A gente sabe que ainda existe, sim, muito preconceito, infelizmente. Verdade. O Edson do Alligators, Ed, um beijo pra você. Eu nunca fui parado aqui no Rio de Janeiro em uma blitz, até que dei carona para meu amigo negro. Fiquei muito mal com a situação, mas o que mais me doeu foi escutar do meu amigo que aquilo era normal.
Não é normal, gente. É que quando cai na sua rotina, acaba ficando uma coisa normal. Você convive com aquilo diariamente. Então, para você acaba sendo normal. Você é que É o nem dormir. costume, gente. É o costume. Porque É o assim, costume. teve uma vez que eu estava indo trabalhar, inclusive, estava super atrasado e fui parado numa blitz por um policial. Ele estava fazendo blitz aqui na região onde eu moro. E aí, ele me parou, pediu para eu descer do carro e me pediu o documento. Eu dei o documento, eu dei a minha carta de motorista. Ele viu o nome da minha mãe lá, o documento certinho e a minha carta de motorista. E ele perguntou de quem era o carro. Eu falei assim, meu senhor, está no documento, é da minha mãe, pode verificar. Mas é da sua mãe mesmo? Mas onde você comprou esse carro? Porque esse carro é muito bonito. Eu falei assim, ué, mas o senhor acha que um negro não é capaz de ter um carro? Para você, o negro tem que ficar andando de condução, que não vejo problema nenhum nisso. Até, eu tô sentindo, inclusive, falta de andar de condução nessa quarentena. Acha que isso é um problema? Não acho que seja um problema, muito pelo contrário. Então, realmente, isso está na sociedade, está impregnado na sociedade. E a gente precisa mudar. Como a gente vai mudar isso? Não sei. Tem muito nos Estados Unidos que é normal um negro ter uma condição de vida melhor do que muita gente de pele branca. No Brasil isso não é normal, tipo, eles veem isso como uma normalidade. Porque um negro tá num carro bom, num carro bonito e não é um branco, tipo, eles estranham isso. Isso causa estranhamento Isso é algo horrível, tipo, não tem É, sentido. porque é ridículo, né? Você está provando que o negócio é seu e a pessoa e uma pessoa que deveria te defender, que deveria te proteger, achar que você roubou por causa do tom da sua pele. Exatamente. E É que algo fique bem claro, né, gente? Isso são fatos, não é invenção, né? São coisas vividas e a gente tem muitos exemplos aí, não só nossos exemplos, mas como exemplo de outras pessoas aí que a gente vê diariamente nos ocorridos agora. Eu queria citar o caso do menino lá, o Miguel, a criança, o Miguel, que a patroa soltou o menino no elevador lá, o menino caiu. Ela pagou 20 mil reais e foi liberada. Se fosse ao contrário, os 20 mil reais valiam? Não valeriam. Ou seja, uma vida negra não uma, valeu 20 mil reais. Mas e será que teria fiança para mãe, se Não, fosse ao contrário? não teria. Não teria. Eu garanto que não teria. Eu também garanto que não. Ela não teria nem o direito de fiança. Ela não teria. Eu garanto Eu que a também gente garanto que não. precisa pagando por tudo que a outra deveria pagar. Não uma vida negra valeu 20 mil reais, uma vida valeu 20 mil reais. E uma vida não vale 20 mil reais, uma vida não tem preço. Seja ela branca, seja ela negra, seja ela parda, seja ela índia, seja ela albina, seja o que for. É uma vida. E principalmente de uma criança, né, de 5 anos de idade. Pelo amor de Deus, gente. Principalmente de uma criança. Eu não podia deixar passar isso e não falar. A gente já conversou sobre os temas que iríamos abordar, mas eu tinha que falar sobre isso porque foi algo que não podia passar em branco, não pode passar em branco, sabe? Não 20 mil pode, reais, Alex. Tá 20 mil super reais certo. O é, Marcos falou aqui, ó. O garoto Ney tá em outro mundo, na bolha dele. Com certeza. concordo plenamente. O garoto Ney, Sim, nossa, com certeza. O Renatinho falou aqui, preconceito sempre é aprendido. Exatamente. Ó, o Marcos de novo. Eu ainda tenho esperanças. Os ofensores, os preconceituosos sendo expostos, eles se calam. se cala. Olha, quem sabe, né? Eu concordo com esse posicionamento. Quando pega na sua ferida, o que você faz? Se cala. Fica reprimido. Porque é algo que está te afetando. Se não é algo que te afeta, você vai lá e apoia porque você sabe que é o certo. Mas quando é algo que está em você, você fica. Porque você sabe que naquele momento você não pode manifestar, porque senão você vai ser julgado por isso. Então, você fica quieto. Você se cala. E que é o que acontece com os artistas brasileiros. Que isso fique bem claro. Sim, estou criticando os artistas brasileiros. Porque eles têm muita influência, mas eles não usam essa influência para fazer o bem.
não usa essa influência para falar do que realmente importa. Eles usam para se promover. E isso é algo que a gente tem que acordar e dar valor para quem realmente importa. Não por fato de ser brasileiro a gente tem que apoiar. Tem que apoiar pelo fato do que a pessoa faz pela sociedade. O que o Neymar está fazendo pela sociedade brasileira no momento? Nada. Fica a pergunta. Amigo, o Rafael do Distrito, ele mandou uma pergunta aqui para nós. Qual mensagem vocês dois deixam para aqueles que sofreram racismo, mas têm um certo receio de se manifestar? Desculpa, repete a pergunta, por favor. Qual mensagem vocês dois deixam para aqueles que sofreram racismo, mas têm um certo receio de se manifestar? Você não pode ter receio de se manifestar porque você foi julgado por uma coisa que você não tem culpa. Você tem que falar. Você não tem culpa de ser negro, você não tem culpa de ser gay, então você tem que falar. Hoje o racismo, graças a Deus, ele é crime, então isso tem que ser firmado. Você tem que dar parte das pessoas que praticam esse certo tipo de preconceito com você. Isso não pode ser passado em branco, porque se você se calar, você está apoiando o que ele está fazendo. Ele não vai fazer só com você, ele vai fazer com outros. Você está sendo conivente com preconceito. Sendo conivente com preconceito, exatamente. Isso tem que ser tratado como a normalidade. Não é normal uma pessoa ser julgada pelo tom de pele dela. Não é normal. Então você não deve se calar. E a minha mensagem você tem a lei do seu lado, você falando, você expondo, aliás, tem que expor sim. A partir do momento que você vê, não precisa ser com você, porque se você também vê e não denunciar, você também está sendo conivente. Então você tem que Exatamente. denunciar sim, denuncie, expõe, fala quem é mesmo, sabe por quê? Por causa que quando eles apontam o dedo para você, porque é por causa do seu tom de pele, eles não ligam para o que você vai pensar, o que você vai sentir. Vou ter que denunciar, sim. Denuncie. Você não é diferente de ninguém. Você é muito Exatamente. melhor que esse povo aí. É isso aí. Ou aqui o Mário, amigo, ele tá falando assim, ó. Existem dois jogadores gays no profissional, mas a partir do momento que se descobre, há um distanciamento dos demais atletas e diretores. Mas lembrando que em muitas categorias de base, seus coordenadores. Com certeza, né, amigo? Quando eu jogava no futebol hétero e eu acabei me assumindo para minha família, como eu morava numa vila pequena, uma vila, bairro pequeno, então a notícia se espalha muito rápido. Então, assim, como eu jogava em time hétero, automaticamente fui parado de ser chamado para os jogos. Fui parando, eu fui estranhando, até um momento que eu perguntei por que eu não estou sendo mais chamado para jogar se eu jogava, depois que eu falei que eu era gay. Porque os rapazes não se sentiam confortáveis de estar comigo dentro do vestiário. Apesar de eu não sentir o menor interesse por nenhum deles, mas eles se sentiam incomodados de ter um gay dentro do vestiário. Mas até então, enquanto eu não era assumido, eu estava dentro do vestiário com eles sem ser julgado por isso. A partir do momento que eu falei que eu era gay, eu parecia até ser chamado para os jogos. Tanto que eu fiquei. O futebol é uma coisa que eu jogo desde os meus 6 anos de idade e eu fiquei 2 anos sem jogar porque eu não sabia do futebol gay ainda. Graças a Deus eu descobri o futebol gay e consegui voltar a jogar. Amigo, o Rick do Unicórnios, Rick, um abraço para você, muito obrigado por estar nos acompanhando. Ele nos fez uma pergunta não sobre o cotidiano, mas sobre o fute gay, que já é nosso próximo tema. Você já sofreu algum preconceito no meio do futebol gay? No meio do futebol gay, não. Mas inclusive esses dias nós conversamos sobre isso, né? Nós conversamos sobre isso. Esses tempos atrás nós conversamos sobre isso no WhatsApp. Sim. Eu nunca sofri preconceito no futebol gay. Não sofri. Mas já presenciamos pessoas tendo atitudes preconceituosas com pessoas dentro do futebol gay. E nós... Rick, eu já sofri sim. Já sofri por ser negro, já sofri por não ser macho, por não ser pagar de machão, e já sofri por ser gordo. Então eu já sofri sim, tá? É aquilo. O nosso meio, ele é o mais preconceituoso, Rick. Ele é o mais preconceituoso. Já já a gente vai entrar nesse assunto. O Miranda, do Unicórnios. Dois lindos falando. Miranda, obrigado.
Olha, o Marcos de novo. Penso que os negros dos Estados Unidos se posicionam e, se não forem respeitados, fazem barraco para mostrar que ele deve ser respeitado. Nós brasileiros evitamos o conflito, mesmo sendo ofendido. Muito verdade. Faço das suas as minhas palavras, Marcos. Foi o que eu quis dizer anteriormente sobre os artistas e sobre as pessoas, que não foram só artistas que foram para as ruas, foram pessoas. As pessoas tomaram a iniciativa e os artistas seguiram, entendeu? E eu acho que no Brasil isso não existe. Talvez se nós tivéssemos se manifestado já, muita coisa já teria mudado, muita coisa já teria sido tomado partido no nosso país. Não estou falando que nós temos que sair para a rua, quebrar tudo, mas se posicionar mais, sabe? Para as pessoas que realmente têm que ser cobradas começarem a ser cobradas pelos atos que elas fazem. Não simplesmente passar tudo em branco ou só ficar numa reportagem de televisão, sabe? Ser realmente cobrada por isso e pagar como um cidadão brasileiro paga, não ter fóruns privilegiados. Mas será que isso não tem a ver com a educação também? Porque será que nós conseguimos, a gente consegue colocar na balança a educação que o negro dos Estados Unidos tem com a educação que o negro aqui no Brasil tem? Porque assim, os Estados Unidos e o Brasil, há desigualdade, obviamente. Há desigualdade. Mas será que a gente consegue. É justo a gente colocar isso na balança? Eu acho que fica esse questionamento, né? Então é injusto comparar a educação dos dois países. Mas o que faz a educação são atitudes tomadas pelos responsáveis pela educação. Uma educação nos Estados Unidos, pela economia ser um pouco melhor do que a nossa, a tendência é ser melhor do que a nossa educação. Mas quando o próprio ministro da educação é um escroto, o que você espera da educação do país? O que vamos esperar, né, gente? Bom, vamos aqui dar boa noite pro o Ale Máximo do Unicórnios, o Bernardo Gaúcho do Chimangos, o Divas do Piauí, um beijo. Piauí, terra da minha Um, família. um beijo pro pessoal do Piauí, pro Divas. Ó, o Bielzinho, é isso aí, disse tudo. Olha o Edson. De Picos, Piauí. Aqui, ó. Olha, Sempre bem. então o conterrâneo aqui da família do Jonathan, muito obrigado por estar nos acompanhando. O Edson falou aqui, escutei essa frase aqui no Rio de Janeiro e concordo plenamente. Não tenho culpa de ser negro, tenho sorte. Então vamos lutar, somos um povo guerreiro, não se escondam. Exatamente, Edson. Palmas pro Edson. O Neymar, olha o Neymar também acompanhando a gente. Temos que adotar práticas antirracistas, porque ser neutro é ficar do lado do racismo. Exatamente. 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 Aí o Bus Game tá falando aqui. Como vocês se sentem duplamente sofrendo preconceito por ser gay e negro? Responda, Mohamed. Acho que você consegue. Olha, é bem complicado. Por quê? Por causa que eu sempre sofri muito quando eu era pequeno, porque eu apanhava bastante na escola, porque eu era muito afeminadinha, porque eu rebolava muito, dançava muito, era na época do El Chan, e todo mundo já sabe como funcionava. E também era na mesma época da Vera Verão. Então, como eu não sabia me defender, nunca soube me defender, assim, com a força. Eu chorava. Então, eu chorava, me martirizava, eu ficava desesperado, porque, sabe, eu não sabia me defender, e isso é muito cruel. As pessoas são cruéis. Então, Mas isso é o das pessoas que sofrem o preconceito. Porque geralmente ela não sofre o preconceito de uma pessoa só, para ela poder empeitar essa pessoa. O preconceito ele vai sendo passado. Então, quando você vê, não é só uma pessoa que está fazendo aquele tipo de bullying com você. É um grupo de pessoas. Então, você não fica reprimido. Você só aceita eles xingarem. Só aceita eles. exatamente. Exatamente. E aí, gente, as pessoas, elas são cruéis. O meio gay, ele é mais cruel ainda. Por quê? Por causa que o gay, ele olha pro negro, ele hipersexualiza o negro. Todo mundo sabe que pro gay, a maioria, tá, gente? Não vou generalizar, não são todos, mas a grande maioria, ele olha pro negro por causa do tamanho como eu posso dizer para não ser tão vulgar? O tamanho da abundância do negro, se é que vocês conseguem me entender, sabe? Eles olham para isso. Se o negro não tem aquela abundância toda, o negro não presta. Então eles não olham o coração do negro, ele não olha o corpo do negro, ele olha apenas a parte que lhe interessa.
O Exato. gay, ele passa perto do negro, ele se afasta, ele não se aproxima. Se o negro tiver de chinelo perto do gay, principalmente em ambientes gays, eles se afastam também com medo de ser assaltados. Então, o meio gay, ele é o mais racista do que existe. Ele é muito E preconceituoso. isso eu falo porque eu sofro. Eu sofro em ambientes gays, eu sofro no fute gay, que é inclusão, né, Johnny? É inclusão, inclusão social, né? Então, sofro sim, sofro, mas eu não me calo. A minha primeira tentativa é falar diretamente com a pessoa. Na segunda, eu uso a minha força, eu prendo ela. Aí ela que escolhe. Ok, então vamos pro próximo tópico. O É, próximo tópico, gente, é o que a gente estava acabando de falar. O esporte, o futebol gay. Amigo, eu queria te perguntar como o unicórnios e o futebol gay mudou a sua vida. cara, eu não tenho como explicar isso, porque assim, como eu falei, eu jogava futebol desde os 6 anos. E por um ato preconceituoso eu tive que parar de fazer uma coisa que eu gostava muito. Acho que isso não deve doer só em mim, deve doer em todo mundo que gosta de fazer alguma coisa. Você tem que parar por uma coisa que você não tem culpa de ser. Simplesmente você é assim. Isso não muda o seu caráter, isso não muda o seu jeito, isso não muda o que você é capaz de fazer. Simplesmente você é assim, você é uma pessoa assim. Então, unicórnios, quando eu vim pro futebol gay, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu não comecei no unicórnios, comecei no quando eu descobri o front, eu vi uma válvula de escape para eu conseguir ser o que eu era e fazer o que eu gostava. E no futebol gay, eu acabei descobrindo isso. Quando eu vim pro unicórnios, foi maravilhoso, que praticamente eu me redescobri, que até no front eu tinha um certo preconceito comigo mesmo, um certo receio, sabe? Mas quando eu vim pro unicórnios, eu vi que o fato de eu ser gay, o fato de eu ser assim, não mudaria nada. Então, o unicórnio foi muito importante no meu processo de aceitação, eu até falo. Sabe? Independente de eu ser gay ou não, ou ser afeminado, ou ser masculino, ou ser. Eu era eu. E tudo que eu poderia ser, eu teria que ser desse jeito. Então, eu agradeço o Unicórnios muito por ter me trazido de novo essa paixão pelo futebol, paixão pelo que eu sou, sabe? E dar cara a tapa e, tipo, eu sou um gay que joga futebol sim, joga num time gay e a gente enfrenta times héteros também, cara. A gente joga como os héteros sim. Porque eles ainda generalizam muito achando que o futebol gay é um monte de viado correndo atrás da bola que não sabe nem tocar numa bola, sabe? Mas quando eles enfrentam a gente, eles até se surpreendem. Você já deve ter ouvido muito comentário quando você joga com um time hétero, tipo, pô, são viados mesmo? Sim, somos viados mesmo que jogamos futebol igual vocês. Nós só somos gays e vocês são héteros. A única diferença é essa. A única diferença. Somos 11 contra 11 ou 7 contra 7. São homens de ambos os lados, com opções sexuais diferentes, com orientações sexuais diferentes, apenas. E isso o Unicórnio me mostrou e eu sou muito grato ao Unicórnios. Muito grato, que me trouxe amizades, que me fez conhecer pessoas muito bacanas, e isso não tem preço, sabe? É algo que não tem como mensurar o tamanho da gratidão que eu tenho pelo Unicórnios, não só pelo Unicórnios, como pelo Afronte, que me introduziu nesse meio, como pelo Real, que eu tive uma passagem também. Então, sabe, eu agradeço muito todas as pessoas que eu conheci, que de certa forma me deram uma lição, me ensinaram muito. Eu sou muito grato. E o Unicórnios me deu a maior lição de todas. Por isso que eu amo unicórnios. O meu caso com o Buzz, ele foi muito engraçado, porque nós gays sabemos como é esse mundo de aplicativo, né? Mas uma vez ou outra a gente consegue encontrar uma pessoa que vale a pena, e eu conheci o Ringo. Inclusive, um beijo grande pro Ringo, o Ringo que me apresentou o Bus, que me levou no Bus pela primeira vez. O Bus treinava de quarta-feira às 10h30 da noite, lá no Ipiranga, naquela quadra maravilhosa, só que não.
E foi ali que eu mudei e amadureci em termos de sexualidade, de homem, de caráter e de autoconhecimento. Assim, hoje em dia, a minha mãe, inclusive, ela consegue reconhecer a importância do futebol para mim, porque hoje em quarentena eu já engordei 12 quilos. E com o futebol eu estava conseguindo emagrecer ainda mais. Então, não é apenas o hobby do futebol de quando eu era criança, muito pelo contrário. É um alicerce que eu tenho, é uma forma de eu poder me expressar, é uma forma de eu conseguir levar a minha verdade para as pessoas, porque assim, os times recebem mensagens de pessoas lá do Acre, lá do Nordeste, lá do Sul, de pessoas que nunca nos viu, e eles agradecem para a gente existir. Então, eu acho que é por isso que deveria existir o futebol gay, entendeu? Justamente para mostrar o quão forte é o futebol, o esporte, o que ele pode fazer para mudar a vida das pessoas, como ele mudou a minha, a vida do Johnny, como mudou dos jogadores que estão assistindo a gente também, Não mudou só a entendeu? nossa, a vida de muita gente. Como a gente acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa vive uma história. E a gente vê a história das pessoas e fala, porra, realmente isso aqui é muito importante, não só para mim, mas como para outra pessoa também, sabe? É muito bom quando a gente recebe mensagem de outras pessoas, que os times recebem mensagem de outras pessoas, de outros estados. O Bus e o Unicórnio são de São Paulo, mas que nem você falou, a gente recebe mensagem do Acre, sabe? Dos times de estados do Nordeste que não tem times ainda. E é algo muito gratificante. A gente, querendo ou não, acaba sendo inspiração para outras pessoas. E isso é algo muito bom, sabe? Eu acho que são exemplos bons que têm que ser seguidos, que têm que ser dados. E acho que por isso que a Gay é algo tão importante hoje no meio gay, porque ela movimenta o país. Ela movimenta uma bandeira gay não só no estado daquele time, mas movimenta a bandeira gay no país inteiro, sabe? Quando a gente fala de inclusão, é isso. Incluir pessoas de outros estados com menos favorecidos do que o nosso, sabe? Dar ouvido a essas pessoas que são testemunhos que poxa, mexem com a gente, que nos deixam com vontade, tipo, não, eu não posso parar, eu tenho que continuar, isso eu consegui e eu me tornei exemplo para essa pessoa, sabe? A gente acaba sendo responsável por tirar uma pessoa de uma situação que talvez ela não estivesse tão confortável. Aí eu acho que isso é algo muito importante, sabe? Algo que Ali nos comentários aqui, Johnny, o Eri, que joga no Bus, ele falou assim: Mo, as crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam. Na escola, todos brincam com todos. Eu sempre falo: o que deve ser curado é o preconceito das pessoas. exato. O Falando sobre Rodrigo, obrigado por estar nos acompanhando, tá? Beijo, Mo. Eu sofri preconceito por ser gay. Opa, sumiu aqui. Cadê? Sorry. Ui. não, gente, ao vivo é assim. Aqui, ó. Eu sofri preconceito por ser gay pelas pessoas de onde eu cresci na cidade do Paraná. Uma coisa que eu sei que no Sul tem sim um preconceito maior, tanto com cor de pele ou opção sexual. Com certeza. Com Com certeza. certeza. Alegre e vimos isso. Sim. Tivemos uma alegria em Porto Alegre e vimos isso. Infelizmente, o sul do nosso país ainda é uma região muito preconceituosa. Talvez a mais preconceituosa do nosso país. Mas Sim. mudaremos isso. Temos aí o Magia, temos os Sereios, temos o Taboa, temos o Chimangos. Capimango, temos times e pessoas lá nos representando. Sim. Inclusive, aqui o Marcos falou que. Pets. Exato. Aqui o Marcos falando que conversa importante. Muito obrigado pelo feedback, Marcos. É por esse motivo que nós estamos aqui. A gente está tentando levar um pouquinho mais a nossa experiência para ver se realmente conscientiza esse meio preconceituoso que é o meio LGBT. Aí o Neymar falou assim, John, bem isso, John. Não temos palavras para explicar a mudança que o unicórnio nos proporcionou. Não temos. Aí, Só quem vive sabe. Isso é a mesma forma que o Bus mudou a sua vida, o Unicórnios mudou a minha, o Unicórnios mudou a vida do Ney, como os outros times mudaram a vida das pessoas que estão lá dentro, que a gente vê que
acaba se tornando uma família. Nas competições a gente vê que tá todo mundo viaja junto, todo mundo se hospeda junto, e apesar da competição tá todo mundo ali junto, no mesmo local, mas você vê que cada um tem aquele apreço pela sua equipe, sabe? É algo que a gente vê que é do coração, não é só pela uma competição, por estar ali por um troféu, por uma medalha. É porque gosta de estar ali com aquelas pessoas, gosta da companhia das pessoas. Senão, também não viajaria, porque a gente sabe que é um gasto que nós temos no nosso bolso. Então, Inclusive, Joe, o Dani tá te lembrando do campeonato hétero que vocês ganharam ano passado com o Real, né? exato, de 23 times gay, 23 times héteros, o Real era o único time gay, e a gente ganhou dos 23 times héteros. O Edson do Alligator tá falando assim, e bom quando a gente joga, eles duvidam e saem de campo com o rabo entre as pernas. E vimos isso muito no campeonato do Real ano passado. Sim. Olha, Muito, o Ibirapuera Galaxy, que honra, muito obrigado por estar nos acompanhando. Eles falaram assim. muito obrigado, Ibirapuera Galaxy, time do nosso Touro aí, nosso amigo Touro. Sim, parabéns, Bus, pelas lives e pelo assunto discutido. Somos todos iguais. Essa bandeira da igualdade tem que ser levantada por todos. Muito obrigado, Ibirapuera. Muito obrigado mesmo, Galaxy. Nossa, Vou dar um beijo pra minha tia aqui que tá aparecendo no comentário dela. Minha tia, beijo, um tia. beijo. Cats Underline Dan, vocês são um show. Obrigado. Estamos aqui por O vocês. Neymar, Mohamed, eu amo a energia e luz que você tem. Obrigado, Ney. Muito Realmente, obrigado mesmo. o Mohamed sabe a energia dessa pessoa e a luz que essa pessoa traz. Olha o Digo falando aqui que jogou. Que foi, amigo? É uma gay que não para. Ó, o Rodrigo falou aqui, já joguei no Galaxy, no Unicórnios, já joguei no Galaxy, Go Bulls, Go Unicórnios, Go Diversos, Go Real, todo mundo. O Edson falou aqui, podemos viajar o Brasil todo, que a nossa tribo estará lá, com certeza. Ó, o Marcos de novo, queria eu saber jogar futebol, jamais iria conseguir correr e chutar a bola. Consegue sim, É, basta querer. templos que chegam sem saber tocar na bola. Sim, Não vão só evoluindo. Não desiste, não. Procura um Marcos, time. o intuito de tudo, dos times não é as competições. Obviamente que competição todo time gosta de ganhar, né? Mas o intuito é abrir o espaço para pessoas como você que quer aprender a jogar bola também ter o seu espaço. Então, eu não sei se você é de São Paulo, mas se você for de São Paulo, tem Bulls, tem Unicórnios, tem Diversos, tem Bárbaros, tem um monte de time que você pode procurar. E se você não tiver à vontade, procure um time mais pequeno, que não tem muita gente. Aí você não vai ter aqueles olhares, porque gay é complicado, né? Você vai ter aqueles olhares, nossa, ele não joga bem. Então procura um time que não tenha tanta gente, e aí você vai começar a se soltar, você aprende sim. Inclusive tem um projeto chamado Fute Gay, que é vinculado com o Bárbaros, aqui de São Paulo. Se você for de São Paulo, eles ensinam o gay a jogar bola. É todo sábado às 18 horas. Então pode vir, pode aprender sim, imagina. Legal esse projeto Bárbaros. Muito sensacional. O Doug Meida tá falando aqui, sou de Aracaju e cheguei a São Paulo recentemente e fiquei sabendo dos clubes e fiquei fascinado. Comecei a jogar futebol aos 9 anos e sempre vi muito preconceito no meio das partidas que joguei. É muito difícil impor respeito sozinho. E vocês são referências. Me senti incluída ao ver os clubes, as pessoas e vocês são referências. Parabéns e obrigado. Muito obrigado pelo feedback. Muito Você obrigado pelo mesmo. E você faz parte disso. Se você está aqui em São Paulo e joga bola, procure o time que você mais se identificar e vai ser muito bem-vindo. Exatamente. Olha o distrito aqui, menino, show de bola, bate-papo, parabéns. Olha o Jô do Real, adorando o papo. Beijos, queridos. Beijo, Jô. A Luciene, meu sobrinho lindo, te amo. Olha o Galaxy mandando um abraço pro Rodrigo. Olha o Jairo, o Elvis. Olha que coisa mais linda, gente. Todo mundo acompanhando. Oi, Vagnão, tudo bem? E aí, amigo, ó, nós temos mais 5 minutos. E já nós vamos encerrar a live. Mas eu queria que você passasse uma coisa lá do fundo do seu coração mesmo.
que a pessoa que está assistindo como o Marcos, como o Doug mesmo, que ainda não tem, que não vivencia aí esse ambiente, né? Olha, o Doug, ele falou assim, ó, já entrei em contato com a página do Bus, e estou na guarda de quando voltarei às atividades. Será muito bem-vindo mesmo, obrigado, viu? E aí, amigo, eu queria que você passasse uma mensagem pro pessoal aqui vem aqui do peito, do porquê deles jogarem futebol com a gente, com as pessoas e conhecer o Brasil e outras culturas. Cara, eu falo assim, a experiência que eu tive, você conhecer histórias como a sua, ou histórias diferentes da sua, mas com o mesmo propósito, o mesmo intuito, é muito legal. O futebol gay é algo que é muito amor, sabe? Você sente a energia boa, não só dos clubes, mas quando se reúne, a gente já teve tantos momentos que quando todos os times se reúnem, é algo que você não consegue explicar. Só quem tá ali vivendo aquilo ali sabe falar. Então, assim, você que tá vendo essa live, ainda não tem um clube, se sente um pouco reprimido, não se sinta reprimido. Procure. É algo que pode te ajudar, como ajudou a mim, como ajudou o Mohamed, como ajudou alguns exemplos aqui citados, sabe? Procura o time mais próximo de você. Hoje a gente tem muitos times no Brasil, não só em São Paulo, mas é algo que você não vai se arrepender. Vai te ajudar muito. Só vai fazer você se sentir bem, sabe? Se você não se adaptar em um time, procure outro, que é algo que sim, vai te fazer muito bem. Não tem como explicar assim, o quão bem faz. Só procure e sinta, que você vai ver do que a gente está querendo dizer aqui. Procure e sinta. Gente, uma mensagem que eu tenho para todos vocês é que assim, o fute gay, ele é capaz de mudar vidas. Como ele mudou a minha, como ele mudou do Vitor, do Jonathan, como ele mudou do Denis, do Neymar, e mudou de um monte de pessoas, de milhões, de milhares de pessoas que, olha, tem muito time no Brasil, tem muitos times pelo mundo, e a nossa voz, ela jamais será calada. Vocês são capazes de qualquer coisa. Vocês são capazes daquilo que vocês acreditarem que vocês são. O primeiro passo que tem que dar são vocês mesmos. Então, essa live ela é justamente para isso. Principalmente as pessoas negras, que elas têm uma resistência maior a qualquer coisa, principalmente ao novo. Então, não se acanhe, não fiquem com medo de absolutamente nada, porque assim, o seu espaço é onde você achar justo que é o seu espaço, entendeu? Ninguém pode apontar o dedo para você e falar que você não pode estar ali, muito pelo contrário. Se você acha que você tem que estar ali, você vai ficar e pronto, acabou. Por causa que você não deita para preconceito, e a gente também aqui não deita, e por isso que nós estamos fazendo essa live, ok? Um beijo para vocês. Amigo, muito obrigado! Muito obrigado, foi maravilhoso! Todos esse papo, adorei estar aqui com vocês nesse papo. Agradecer o Unicórnios, agradecer o Bulls, agradecer você pelo convite, o Felipe por ter liberado o Instagram para mim, estar aqui conversando com vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. E é isso aí, gente. Vamos lutar sempre, mostrar nosso posicionamento sempre, porque quem não se posiciona é esquecido, entendeu? E a gente não pode ser esquecido. Essas coisas não podem ser esquecidas. E a gente está aqui para isso e você que quer se juntar a gente, se junte a gente, porque é algo maravilhoso. E eu agradeço demais pelo convite, Mohamed. Adorei estar aqui com vocês. Amigo, obrigado você por ter aceito o convite, por estar aqui abrindo sobre sua vida, sobre suas atividades e principalmente sobre suas experiências, tá? Foi muito bom, recebemos feedbacks muito maravilhosos e mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui representando o Unicórnios, representando o time do Unicórnios. E é isso aí, gente. Um beijo, amigo. Obrigado. Beijo. Então é isso, meu povo. Estamos acabando a live. Muito obrigado por todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais, a sexta-feira, às 9 horas. Quem será o próximo time, hein?
Não vou dar spoiler, porque eu não sou obrigado a nada, meu amor. Muito obrigado por tudo, pelos comentários, por terem participado. Eu me senti muito honrado. Um beijo pra vocês e até sexta-feira, às 9 horas. Não esquece, hein? Quero todos vocês aqui de novo para nós falarmos muito sobre vidas negras.